Aleluia, glória a Deus, toda honra e toda glória seja o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. A palavra de Deus diz que ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso Deus o exaltou soberanamente sobre tudo e sobre todos, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Aleluia. Santo é Ele, poderoso é Jesus. E a palavra dele, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E em Romanos 8, tem algo poderoso que é descrito no versículo 28, Romanos 8, 28. Creio que muito conhecido de todos, principalmente dentre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É conhecido esse versículo, muito usado para ministrar, muito usado para colocar em legendas, muito usado para darmos como esperança em meio às situações difíceis da vida. Que fala assim, Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Todas as coisas cooperam, em outras versões diz juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito ou que foram chamados segundo o seu propósito. Essa é uma palavra confortante, esperançosa, que nos impulsiona para permanecermos constante e abundante. Mas Romanos 8 tem um contexto antes de chegar nesse versículo. E o contexto é que Paulo está ministrando à igreja de Roma que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Ele fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Em Jesus não há mais condenação. Ele nos livrou do pecado e da morte. Aleluia. Essa é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que, juntamente com isso, somos libertados do pecado. O pecado não tem mais poder, não tem mais como nos algemar, porque não há mais condenação para a gente, porque o Evangelho, ele é tão poderoso que não importa o quão ruim o ser humano seja ou o que ele tenha feito de tão ruim, mas se ele se arrepender e crer em Jesus Cristo,
crer no seu coração e confessar com sua boca, ele é salvo. E então as coisas velhas já passaram, eis que ele faz tudo novo. Ele risca, porque na cruz do Calvário ele riscou a cédula da culpa e da condenação, para que todo que nele crê receba juntamente com a salvação essa graça, essa misericórdia, esse favor imerecido, que é o perdão dos pecados e ser livre da morte, a morte eterna. E nesse contexto, ele fala que essa é a verdade e o que ele tem para aqueles que estão nele. Mas ele diz que tem duas vias nesse caminho. Aleluia. Tem duas vias nesse caminho, daqueles que estão salvos e que estão andando em Cristo. Nós podemos decidir andar pelo Espírito ou decidir andar pela carne. O homem que não conhece a Deus, que não aceitou Jesus, ele é o homem natural. Mas aqueles que já receberam Jesus e com ele a sua salvação, eles, ao sair, ao se inclinar para a carne, ele não anda mais no Espírito, ele anda na carne. O homem que ainda anda na ignorância, ou seja, por falta de conhecimento e de revelação, não crê que Jesus Cristo é o único caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o único Deus, ele é um homem natural. Mas aqueles que são salvos e que receberam essa graça de não ter mais condenação, de ser libertos do pecado, da morte, se ele não andar no Espírito, ele está andando na carne. E a palavra de Deus diz que o que inclinam para a carne cogita das coisas da carne, mas os que andam no Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão andando segundo a carne não podem agradar a Deus. E diz mais: vós, porém, não estáis na carne, vocês que estão em Cristo Jesus, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo, aleluia, mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Li esse contexto, que ainda tem muito mais, mas quero frisar só essa parte que eu li aqui de Romanos 8, entre os versículos 2 até o 11, para nós entendermos para quem todas as coisas cooperam para o bem. Eu, Márcia, queria muito
muito dizer que essa palavra é para todos, uma verdade para todos, mas essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem, não é uma verdade para todos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Jesus Cristo, que obedecem à palavra de Deus, que não andam segundo mais o curso desse mundo e que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, pela obediência à palavra de Deus e também em discernimento, revelação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela não é interpretada. A palavra de Deus, ela é revelada. Nós interpretamos livros onde homens escreveram, mas essa palavra foi homens que escreveram, mas não por eles, mas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ela não pode ser interpretada, mas somente o Espírito pode revelar. Aleluia. E, meu irmão, minha irmã, que possa estar passando por algo que parece o fim. Deus te fala e me fala. Isso vai cooperar para o bem. Essa palavra, ela foi ministrada no meu coração em algo pessoal e que eu estava a falar com o Senhor e ele trouxe essa palavra no meu coração para mim. Isso tudo vai cooperar para o bem. Aí a gente se alegra logo, né? E diz, nossa, então vai tudo mudar, então as coisas vão melhorar. Mas esse bem que Deus está falando não é um bem de não termos perdas, de não passarmos por aflições. Esse bem não é a falta de dor, de decepção, de traição. Esse bem, tudo que nós passamos, aqueles que estão andando segundo o Espírito, que estão em Jesus Cristo e que andam não pela carne, mas pelo Espírito, tudo vai cooperar para o bem. Que bem é esse? O bem de você estar acumulando tesouros no céu. Aleluia. Talvez aqui na terra você esteja sem nada e a sua continha está no vermelho. Aleluia. Mas se você está em Cristo Jesus e se você anda segundo o seu Espírito, todas as coisas, até os seus erros, que você erra e que você se arrepende, está cooperando para tesouro que está sendo guardado no céu. Aleluia. É um crédito que está sendo acumulado no céu. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, todas as coisas vai cooperar juntamente para salvação, não somente a sua, porque você já é salvo, mas vai criar um peso de glória que ao tempo certo Deus vai usar para você lembrar
e para você ajudar, e para você levantar, e para você cooperar com a obra de salvação do Espírito Santo. Aleluia. E essas todas as coisas na vida, para quem que não coopera? Para aqueles que não estão em Cristo Jesus e para aqueles que andam segundo a carne. Todas as coisas não vão cooperar para o seu bem. Olha só como é sério andar com Jesus, andar com Deus. Porque se nós estamos nele, não há mais condenação. O Espírito vai interceder. E o Espírito vai interceder com gemidos inexprimíveis, porque ele disse que nós não sabemos orar. E por isso que ele que sabe interpretar, e ele que sabe ajudar, e ele que sabe levantar aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele leva tudo com gemidos inexprimíveis para o Pai, para que aquela dor, aquela perda, aquela tristeza, aquele choro, aquela frustração, aquela dor da traição, aquela dor da rejeição, aquela dor de você, Deus ter permitido você ser alvo do mal. Tudo isso vai cooperar. O Espírito gera vida. Aonde não há nada na vida daqueles que estão em Cristo Jesus que o Espírito Santo não pode transformar para cooperação do bem. Aleluia. O bem de Deus, o bem eterno, o bem do peso de glória que há de vir. E aqueles que não estão em Cristo Jesus, ou que andam segundo a carne, todas as coisas não vão cooperar para o seu bem, mas vai gerar distanciamento de Deus, porque o Espírito, ele vai gerar situações para que a gente se arrependa, aqueles que não estão em Cristo Jesus e aqueles que estão andando segundo a carne. Mas ele não consegue interceder no sentido de o mal cooperar para o seu bem. As coisas ruins só cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que é um chamado para você. Creia que em Jesus e com Jesus é que há esperança, é que há conforto, é que há livramento da morte eterna, livramento da condenação. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede
pelos santos. Ele intercede o Espírito de Deus com gemidos inexprimíveis pelos santos, para que todas as coisas cooperem para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? De sermos transformados à imagem da semelhança do Filho de Deus. Está aqui na palavra. Depois do versículo 28, onde ele declara que o Espírito Santo é que ele intercede pelos santos e que todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz também aqueles que foram chamados, predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Eu e você ser transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus. Como essa dor, como essa perda, como esse luto, como essa frustração, essa dor da traição, da rejeição, ou de seja lá o que for, que aos nossos olhos não parece cooperar para o nosso bem. Mas que bem é esse? De eu ser mais parecida com Jesus Cristo, de você ser mais parecido com Jesus Cristo. Mas você tem que crer. Para isso você tem que crer nessa palavra, que essa situação vai cooperar para o seu bem, de você ser mais parecido, mais parecida com Jesus. Essa mensagem não é para aqueles que estão atrás de uma religião para ver se é salvo, para ver se muda a vida, para ver... Não, é para aqueles que crêem na palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E a salvação está dada aqui, nessa vida. Tudo cooperar para o bem, no sentido de sermos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, que foi ressuscitado e que é o primogênito dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz, aqueles que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles também, se sofrer com Cristo, também com eles serão glorificados. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Servir a Jesus não se dá somente em crer, mas também padecer por Ele. Então, eu tenho que crer e tenho que me apegar à palavra de Deus, crendo no que ela está falando. Todas as coisas, tudo isso na minha e na sua vida, aonde eu sei, tem dias que você parece nem ter fé mais,
mas o Espírito de repente intercede por você com gemidos inexprimíveis no trono da graça de Deus. E de repente, você é reanimado, reerguido, aleluia, porque o justo não ficará prostrado. E aqueles que estão em Cristo Jesus são justificados. Então, tudo coopera para o bem. De quem? Daqueles que crê e querem ser transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E Ele também quer te transformar, você que não está conseguindo andar segundo o Espírito, que não deixa o pecado, que não deixa as coisas da carne. Aleluia. Aqueles que que andam na carne, eles não podem agradar a Deus. É inimizade contra Deus. Como tudo na sua vida vai cooperar para o seu bem se você está andando, aleluia, contra Deus? Aqueles que estão no pecado, andando na carne, quem vai ficar de fora do reino de Deus? Aqueles que andam na carne. Quais? Tem uma lista, está na palavra de Deus, aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Aleluia. E como viver desse jeito, trazendo condenação para você? Por que não se arrepender e se voltar para o Filho de Deus? Porque há lugar para todos. A vontade de Deus é que tudo coopere para o seu bem, até mesmo as coisas ruins, os dias de tribulação e de escuridão cooperem para o seu bem. Mas isso tudo não vai cooperar para o seu bem se você não estiver justificado pelo Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E se você crer, aleluia, e padecer crucificando a carne, aleluia, pelo Espírito de Deus, então Ele é poderoso para fazer, aleluia, até mesmo a sentença de condenação ser transformada, aleluia, para o bem, para que, aleluia, assim como nós, por um pouco de tempo, estamos sendo contristados com Jesus, aleluia, também receberemos glorificação com Ele. Então, você que está em Cristo Jesus, tudo isso vai cooperar para o bem de você ser mais parecido com Jesus. E você que não está em Cristo Jesus, que não o aceitou, Deus quer fazer tudo na sua vida cooperar para que Cristo, aleluia, reine na sua vida. E você que já recebeu Cristo Jesus, mas anda segundo a carne, anda na inveja, anda no ciúme, anda na raiva, aleluia, anda só pensando e cogitando as coisas dessa vida. Você que anda segundo a carne, que condena
a muitos, que persegue a muitos, aleluia, que levanta falso, que levanta blasfêmias, aleluia. Deus também quer fazer que você se incline para o Espírito e retorne através do perdão e fazer tudo isso cooperar para você ser mais parecido com Cristo e também fazer muitos ser parecidos com Ele. Aleluia. Que Deus te abençoe. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem, mas somente daqueles que estão em Cristo Jesus.